Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. O episódio de hoje que a gente cobre a semana 3 da temporada regular da principal liga de futebol americano do planeta. O podcast Muito Incompetente na NFL traz um nome aí que é uma brincadeira, mas uma brincadeira com um fundinho de verdade. E aí, com a medida dos episódios, enquanto você vai acompanhando a temporada junto com a gente, você vai entendendo qual que é o motivo desse nome. A ideia do nosso podcast é se aprofundar um pouco mais em alguns detalhes da liga para mostrar por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem na NFL. No episódio de hoje a gente acompanha 3 jogos no detalhe, então o primeiro deles, Buffalo Bills 19, Miami Dolphins 21, vitória de Miami num embate de divisão super importante, um jogaço. O segundo jogo é a estreia em casa do Indianapolis Colts vencendo por 20-17 o Kansas City Chiefs, uma vitória aí de certa forma surpreendente da equipe de Indianapolis em cima do Kansas City. E o nosso terceiro jogo, a batalha entre Tom Brady e Aaron Rodgers, 2 Halls da Fama, 2 dos melhores quarterbacks que a liga já viu. A batalha entre Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers, vitória de Packers por 14-12. Eu sou o Lucas, sou o anfitrião, o host do nosso episódio, e hoje num evento que eu nem sei se isso vai acontecer com tanta frequência, mas hoje, no episódio de hoje, a gente tem a participação de todo o nosso grupo aqui que toca esse podcast. Então hoje você vai ouvir as vozes de Paulo Lima, nosso Paulinho, Felipe Bresciani, Marcos Bastos, Thiago Barbosa, nossa filial canadense, e Leonardo Castro, nosso amigo carioca. Certo? Então vem com a gente, vamos começar no nosso primeiro jogo no detalhe. E o primeiro jogo que a gente vai falar no detalhe sobre essa semana 3 da temporada é o Bills, que visitou Miami Dolphins e perdeu por 19-21. Então um jogo onde ambos os times iam para a partida com 2 vitórias e 0 derrotas, sendo que o time de Buffalo estava bem dominante, né? 2 exibições muito dominantes contra o Los Angeles Rams, atual campeão da temporada, e contra o Tennessee Titans, que foi o melhor time da AFC na temporada passada, enquanto o Dolphins também vinha quente, né? Tinha atropelado o time de New England numa partida de divisão, e depois feito uma virada fantástica para cima do Baltimore Ravens. Então um jogo de divisão, os 2 times 2-0 na temporada, muita expectativa em cima desse jogo, e aí a gente vê o Dolphins saindo vitorioso. Aí o que a gente acha dessa partida entre Buffalo e Miami? Eu particularmente gostei do jogo, tá? É um jogo com muita expectativa, 2 equipes 2-0 chegando, como o Lucas falou. O Buffalo talvez o melhor time desse início, mas o Miami também começando muito forte. Agora o jogo expôs assim, o que talvez seja o maior defeito dos 2 times, né, que é a falta de um jogo corrido consistente. A gente abordou isso no preview da AFC, acho que foi o nosso primeiro episódio ou segundo, não lembro agora qual foi a ordem das conferências, mas ambos os times, apesar de terem ataques aéreos muito explosivos, com características diferentes, continuam sem conseguir correr com a bola de forma consistente, né? Um jogo que teve alguns momentos bastante interessantes do ponto de vista tático e estratégico, alguns momentos muito incompetentes na NFL, né? E um momento muito incompetente no staff médico da liga e dos Dolphins, que deixaram um jogador que tinha quase morrido com a concussão continuar jogando, que foi o Tua Tagovailoa. Mas assim, foi um bom jogo, os Dolphins acabaram terminando vencedores e seguem firmes aí na luta pela divisão, enquanto o Buffalo deve se recuperar sem maiores dificuldades, porque mostrou também que é um time bastante competitivo. Começando pelo jogo corrido do Buffalo Bills, né, que é um problema, a gente já levantou isso, já é sabido, não é de hoje, isso já acontece há mais de uma temporada, mas enquanto eu assisti o jogo, eu ficava pensando assim, como que essa falta de jogo corrido e esse jogo corrido péssimo, porque não dá nem para chamar de medíocre, porque é pior que isso, tá bem abaixo da média, como que esse jogo corrido engrandece o Josh Allen, né? Então ele
Você assiste o jogo e você fala, cara, ele tá tirando coisa ali que é ele, assim, é ele, tudo bem. Ele tem uma ajuda muito boa de Dawson Knox, Gabriel Davis, o Mackenzie tá jogando muito bem, Stephon Diggs, que não tem nem o que falar, né? Em qualquer lugar que ele entrar, ele vai jogar bem. Então ele tem uma ajuda de um corpo de recebedores sólido, só que, cara, ele ele fazendo aquele ataque rodar, né? Isso eu achei isso é muito interessante quando você assiste o Buffalo Bills, né? Porque esse jogo corrido não funciona e o Josh Allen faz o ataque ser bom nessa liga. Você vê o jogo e você percebe eles em várias situações de terceiras e longas, né? 3-8, 3-10, que ele tem que converter, porque o jogo corrido não deslancha. E investiram num running back no draft, né? Que foi o James Cook, mas ainda assim o jogo não anda. Teve uma corrida até longa do Zach Moss na lateral, mas não ajudou o time, não deslancha o jogo corrido. A bola fica muito tempo no Josh Allen para resolver com o braço, né? Muitas situações. Agora tem duas coisas interessantes que eu acho dentro disso que o Lucas falou. Primeiro, que o Josh Allen, ele realmente tem que ser bastante enaltecido pelo começo de temporada dele, até porque ele tem um bom suporte em cash ali do jogo aéreo, mas o único cara que é excepcional desse grupo todo aí que o Lucas falou é o Stephon Diggs. Né? Os outros todos são uma galera assim, bem ok plus, que seja. Mas não tem ninguém do nível, por exemplo, do que o Miami Dolphins tem com o Jalen Waddle e com o Tyreek Hill. E o Mike Gesicki também, que é um tight end muito bom. E um outro aspecto que a gente também comentou no preview da AFC, que talvez fosse o caso deles tentarem substituir o jogo corrido com passes curtos para o running back, o que o New England Patriots fazia lá nos tempos do Tom Brady, quando ele não tinha running back. E desse jogo eles fizeram, né? Foram pelo menos 11 targets para o Devin Singletary, que é um dos running backs desse corpo bem medíocre, menos de running backs que o Buffalo Bills tem, e ele recebeu 9 desses 11 targets, inclusive com um touchdown. Então, assim, talvez o próprio Josh Allen e os coordenadores ofensivos e o head coach do Buffalo tenham percebido que talvez seja o caso de tentar fazer isso, de tentar ganhar ali 2-3 jardinhas com passes curtos, com checkdowns, do que ficar tentando correr para jardas negativas e aí entrar nessas situações que o Léo comentou, de terceiras longas. Né? Era isso que eu ia comentar agora, Felipe, exatamente isso. Eu vi nesse jogo eles utilizarem muito o Devin Singletary nessa posição. Checkdowns, passes curtos, mas que na verdade você vê que a jogada já foi desenhada para suprir meio que a falta de um jogo corrido, né? Eu vi pelo menos várias desses targets aí pro Singletary, inclusive o que ele fez o touchdown, como realmente essa incorporação desses conceitos aí, para suprir a falta de um jogo corrido. Então assim, quando eu vejo, por exemplo, que o Josh Allen terminou com 63 passes tentados, obviamente isso aí é um número muito alto que não denota realmente uma escolha saudável, né, de filosofia de ataque aéreo, mas eu também nesse 63 não vejo como também um grande absurdo, porque tem realmente muitas situações em que eles, na minha visão, planejaram realmente passes curtos para suprir a ausência de running backs. Então assim, é muito, mas não é tanto quanto 63 passes tentados aparenta ser. Me pareceu um duelo muito de dois coaching staffs que sabem o que fazem, sabe? Tem um game plan certinho, um plano para o jogo, para eles seguirem e sabem o que vão fazer. Por exemplo, não sei se o Lucas já comentou da estatística da Blitz do Miami, que Miami fez bastante Blitz. Foi uma sensação que eu tive também vendo no jogo, de que o Josh Allen fez uma anotação, ele foi sacado 3 vezes só no primeiro quarto. Só no primeiro quarto ele sofreu 3 sacks. E aí você percebeu uma certa constância no jogo, essa situação. E aí eu fiquei pensando, isso me parece ser algo muito estudado. É a coisa da defesa que sabe o que vai fazer contra o Josh Allen. E vice-versa, a defesa do Buffalo Bills, que mesmo com os desfalques na secundária, sabia o que ia fazer contra o ataque de Miami. Que apesar de ter tido algumas jogadas explosivas, você vê que o Tyreek Hill e o Jalen Waddle não tiveram aquele jogo como eles tiveram contra o Baltimore. E o Stephon Diggs também não teve um jogo sensacional.
O Xavier Howard conseguiu anular ele. E aí eu acho que muito também dessa questão dos passes curtos tem a ver com o Diggs ficar fora do jogo, né? Você conseguir anular a principal peça do seu oponente. E até nesse ponto da blitz, assim, só para todo mundo ficar na mesma página do que a gente está falando, o Miami Dolphins hoje, depois de 3 jogos, ele tem a tendência de mandar blitz 25% das vezes, né? Então, uma a cada quatro dropbacks do time adversário, eles mandam a blitz. Isso coloca hoje eles em 13º da liga, então ali bem no meio do pelotão, né? Contra o Buffalo Bills nesse fim de semana, eles jogaram blitz para cima do Josh Allen 38% das vezes. Então ali cada 4 a cada 10 dropbacks do Josh Allen ele recebeu uma blitz. Isso seria o 4º maior número da liga. E o Josh Allen esteve sob pressão em 43,8% dos snaps que ele teve. Então assim, o cara jogou sob pressão o jogo inteiro. Então a defesa de Miami, ano passado, ela era a defesa que mais jogava blitz na liga, né? Então essa era a filosofia, inclusive, do antigo head coach deles, que era o Brian Flores. Ele era um time que usava muita blitz. Os primeiros 2 jogos da temporada, eles não mostraram isso, e aí vem uma das coisas mais interessantes da NFL, né? Que é esse ajuste, que são essas mudanças, de repente, de um jogo para o outro, você muda completamente a forma do seu time jogar para surpreender o adversário. E a verdade é que o Buffalo Bills não teve muita resposta para isso, né? Igual você falou, o Josh Allen, ele apanhou bastante ao longo do jogo, ele foi sacado bastante, e isso minou alguns drives por parte do Buffalo Bills ali. Essa blitz realmente ela aconteceu o jogo todo, o tempo todo, e em nenhum momento o Buffalo Bills conseguiu ter uma resposta para isso. E aí o que eu pergunto é assim, até mudando a gente está falando bastante do Bills, mas indo lá para Miami agora, o Dolphins, ele achou um head coach? A gente comentou muito isso nos 2 episódios de preview, né, que a gente teve o ano com mais mudanças de head coach na história da liga, e alguns vão ganhar, outros vão perder essa brincadeira, né? O Dolphins, já dá para falar que ele está ganhando essa brincadeira? O head coach deles é de verdade ou ainda é muito cedo? Eu acho que é cedo, mas o caminho está aí, né? Acho que o que os Dolphins mostraram até agora na liga esse ano devem dar esperança para a torcida e para a franquia de que dessa vez eles têm um técnico de verdade que vai comandar o time. As escolhas que ele faz, a preparação e a adaptação que o Léo mencionou, né? Não é aquela coisa meio, eu tenho esse sistema de jogo, eu vou jogar nele, não importa quem tiver do outro lado, ou não importa quem tiver do meu lado também, né? Porque com a NFL é um jogo muito físico, o futebol americano é um jogo muito físico, você tem lesões, às vezes o cara não tá bem naquela semana, ou não participa de muitos snaps, e você fica jogando lá como se o Felipe e o Léo tivessem as mesmas características, e não é assim que a coisa funciona. E eu acho que ele tem mostrado especialmente capacidade de adaptação e de preparação do game plan para o jogo, né, de saber aquilo que vai tentar fazer. Ontem, por exemplo, o Josh Allen, ele nos anos iniciais da liga dele, da liga que ele teve, que não foram muito bons, ele mostrava uma tendência a cometer erros quando pressionado, né, a questão do rap fit, se apavorava, lançava interceptações, bolas muito ruins e tal. Ele foi melhorando, aperfeiçoou. Ontem, por exemplo, apesar de pressionado 4 vezes a cada 10 bolas, ele não lançou nenhuma interceptação, ainda que tenha sofrido 3 fumbles, e 2 ele conseguiu recuperar, mas 1 ele perdeu. Mas o fato é, ele joga incomodado quando ele está pressionado. Diferente, por exemplo, de um outro gunslinger da liga, que é o Patrick Mahomes, que talvez hoje seja o melhor quarterback da liga, que ele joga bem pressionado, porque quando ele está pressionado é que ele consegue escapar da pressão e achar alguém livre, porque com a blitz, né, acaba ficando menos uma pessoa para marcar atrás. Então assim, ele preparou para o jogo. O meu quarterback adversário, se eu deixar a bola na mão dele, ele vai passear, ele vai deitar em cima de mim, o Josh Allen. Mas se eu pressionar o cara, ele pode cometer erros, então eu vou conseguir ganhar. E foi isso que ele fez ontem, né? Não conseguiu nenhum takeaway de interceptação, mas conseguiu forçar 3 fumbles em cima do cara. Eu teria a dizer, a complementar o que o Felipe falou, que
de uma certa maneira eu concordo, né? Ainda é muito cedo para você fazer um veredito sobre o Mike McDaniel, mas ele começou de uma forma excepcional, né? Inclusive, principalmente por causa desse jogo, que é um dos jogos mais importantes pro Miami Dolphins no ano, porque é o confronto direto com quem disputa na divisão pelo título ali da AFC East. Então, assim, ele realmente teve um começo, obviamente 3 vitórias na derrota, um começo perfeito, mas especialmente a forma como foi esse jogo. E, de fato, sobre esse número do Blitz aí que o Lucas puxou, eu diria até que esse meio da tabela aí é um número que ele é afetado pelo fato de que nesse último jogo eles fizeram tantos blitz. É bem capaz que, na verdade, se você fizer o desvio desse último jogo, eles estão mais para baixo, né? Então você vê realmente que o que aconteceu foi realmente um planejamento, um game planning para esse jogo, que é um dos jogos mais importantes da temporada para o Dolphins. Eu diria que talvez seja o mais importante na divisão, porque é o jogo que eles têm contra o Bills dentro de casa, então é onde eles precisam construir a vantagem deles, né? Muito mais difícil construir essa vantagem fora. E eles fizeram realmente um planejamento que se mostrou adequado, né? E, enfim, tanto que trouxe o resultado. Obviamente foi um jogo apertado, porque se trata de 2 times, especialmente o Bills, né? A gente já esperava, mas agora também o Miami, os 2 times muito bons, então foi um jogo apertado, mas ao fim e ao cabo foi suficiente pro Miami Dolphins sair com essa vitória importantíssima dentro de casa. E até nessa do jogo apertado, eu separei aqui assim um recorte desse jogo que eu acho que mostra pra mim uma das coisas mais bonitas assim da NFL, né? Como que certas sequências muito curtas ali, num curto espaço de tempo dentro de um jogo, mudam todo o resultado da partida, né? Então, em algum momento ali do terceiro quarto, a gente tinha o jogo 14-14 com o time de Buffalo na red zone. O Josh Allen, ele faz um passe perfeito assim pro Gabriel Davis, o famoso passe na end zone, onde só o seu recebedor consegue pegar, mas o Gabriel Davis dropa o touchdown. Depois que ele faz isso, Buffalo não consegue entrar na end zone e ele fica só com um field goal. Então, a gente está numa situação aqui que devia ser 21-14 e vira só um 17-14. Daí, beleza. Bola para Miami. E aí, Miami vai tentando avançar o campo. O Tua faz uma leitura péssima num passe. E ele dá o passe no peito do linebacker do Buffalo Bills, o Matt Milano, que é um linebacker ali titular do time de Buffalo já, bem renomado na liga. E o Matt Milano, ele dropa uma bola que, assim, se ele intercepta essa bola, é touchdown na certa. Então a gente estaria falando ali, já estava 17-14, a gente estaria falando de 24-14, 2 posses de vantagem para o Buffalo Bills. Então, mais um erro individual ali, o Matt Milano não intercepta essa bola. Mesmo assim, o Bills ele recebe a bola de volta, Miami não arruma nada naquele ataque, mas o Bills não consegue aproveitar uma defesa que estava completamente cansada de Miami, tenta um field goal e erra. Então aqui o Bills já acabou... Só nisso que eu falei, que é um negócio que aconteceu em 5 minutos no jogo, nem isso, o Bills colocou em cima da mesa 17 pontos ali, que ele não pegou nenhum. Quer dizer, pegou 3, na verdade, que foi o primeiro field goal. Então são 14 pontos completamente desperdiçados. Mas até aí tudo bem, tá 17-14, bola na mão do time de Miami, uma terceira para 22, e o Tua acha o Jalen Waddle, sei lá como, livre no meio do campo, manda uma bomba pro cara, e eles avançam mais de 40 jardas no campo para ficar a 10 jardas da end zone depois dessa jogada. Ainda assim não é suficiente para Miami, eles estão prestes a não conseguir um touchdown, e aí tem uma falta pessoal, um hit atrasado de um defensor de Buffalo, dá uma nova chance de downs para Miami, eles finalmente fazem um touchdown, colocam o jogo 21-17, e isso aí agora já está faltando 10 minutos para o final do jogo. Daí, depois disso, o time de Buffalo ainda chega até a boca da end zone e tem um turnover on downs. Então, cara, é uma sequência assim de... A gente não tá falando de 15 minutos do jogo, toda essa sequência que eu contei. Que o Buffalo Bills desperdiça 20 mais pontos. E aí, meu amigo, você desperdiçou esse tanto de ponto na NFL num jogo apertado, fora de casa, contra seu rival de divisão, não tem como, você vai perder o jogo.
Ainda assim, toda essa sequência ela vai culminar numa das cenas mais engraçadas, não só dessa temporada, provavelmente vai ser a cena mais engraçada dessa temporada da NFL, mas uma das cenas mais engraçadas que eu já vi em todos os anos acompanhando a liga, que é pela primeira vez, o butt punch, né? Então, o nosso punter ali de Miami conseguiu dar o chute na bunda do próprio jogador do time dele, né? E aí acabando em um safety. Mas essa jogada foi sensacional. E aí, assim, uma última pergunta sobre esse jogo, assim, que é bem simples até. Dá para colocar esse grupo de recebedores do time de Miami entre os melhores e talvez o melhor grupo de recebedores da liga? Ali, principalmente falando de Tyreek Hill, Jalen Waddle e o Mike Gesicki? Eu acho que dá. Acho que dá para você colocar na conversa. Porque você tem o Tyreek Hill, já é um cara consagrado, Jalen Waddle ainda está fazendo o nome dele, mas foi um investimento alto de Miami, está se pagando por enquanto. Eu acho assim, de cabeça, agora lembrando, eu vejo de Filadélfia rivalizando também com o A.J. Brown, Devonta Smith, o Dallas Goedert, o tight end. Acho que esses são os que valem, porque alguns times como o Raiders tem um recebedor excepcional como o Davante Adams, mas ainda você tem um segundo jogador que não aparece, um segundo recebedor que seja dúvida. O Indianapolis Colts, que nós falaremos depois, você tem o Michael Pittman, mas e aí tá faltando exatamente aquele segundo cara para aparecer. Um time que nessa semana sofreu disso e que tá com essa procura é o Kansas City Chiefs, que tinha o Travis Kelce e o Tyreek Hill, que agora está em Miami, mas aí ninguém ainda se colocou no lugar do Tyreek Hill. Você tem o Travis Kelce, mas e agora? Quem é o segundo cara de Kansas? O Kansas está zoando. Então eu acho que dá para falar que esse grupo de recebedores de Miami é sim, talvez um dos melhores da liga. Top 3 fácil, acho que para mim. Top 3 fácil. Dá para colocar os caras assim no top 3. Eu acho que, sem dúvida, é o melhor trio de recebedores da liga pelo seguinte, e aí um pouco na linha do Léo, mas um pouco também discordando dele, em relação aos Eagles. Miami tem 2 wide receivers número 1, Tyreek Hill e Jalen Waddle, e tem um bom tight end recebedor, que é o Mike Gesicki, que aliás esteve no bloco durante a off-season e ninguém quis fazer negócio com o Miami. E o Philadelphia tem o A.J. Brown, que é fora de série, e o Devonta Smith, ele, na verdade, ele tá ainda se construindo como um wide receiver número 1, mas hoje eu acho que eu ainda vejo ele como um wide receiver 2. E aí não vejo mais ninguém. Tem o Davante Adams em Las Vegas, mas aí não tem ninguém atrás dele. Tem o Travis Kelce, que é um tight end em Kansas, que talvez seja o melhor tight end da liga hoje, mas também não tem wide receiver. Então, assim, como eles têm 2 wide receivers número 1, na minha opinião, e um muito bom tight end recebedor, eu coloco sim o trio aí de ataque aéreo dos Dolphins como o melhor da liga. Eu fiz a pergunta e eu acho que eles estão na briga, assim. Tem alguns grupos da liga que eu gosto, que vocês citaram. Gosto de Raiders, gosto de Eagles, mas também acho que Rams tem um grupo que é interessante, Bengals tem um grupo que é interessante, mas assim, na NFL você nunca vai ter claramente, esse é o melhor. Sempre é muito subjetivo dentro da NFL. Então, se você está discutindo, esse grupo pode entrar entre os melhores, já é bom o suficiente, assim, já é uma notícia excelente, né, Marcos? Eu penso que talvez no momento seja, né, nesses 3 primeiros jogos da temporada, o grupo de recebedores que melhor está jogando, mas eu ainda não colocaria na frente de um desses que você citou, que é o Cincinnati Bengals, né, com o T. Higgins e o Tyler Boyd ali para complementar o wide receiver primeiro deles, né? Na minha opinião, é o melhor grupo de recebedores de 1, 2, 3 que a gente tem na NFL hoje. Mas assim, antes da gente passar para o próximo jogo, ou para o próximo tópico desse mesmo jogo, só uma coisa que eu queria destacar, que eu acho que a gente não pode passar esse jogo sem citar, é a performance daquele que, na minha opinião, foi quem ganhou esse jogo para Miami. E aí eu vou tentar explicar rapidamente aqui porque que eu acho que tem um jogador que, na minha visão, foi o principal responsável por esse resultado, que é o Melvin Ingram, né, do Miami Dolphins.
Porque se vocês olharem desde o início do jogo, ele é um cara que jogou da primeira campanha até o final. Você pega aquela primeira campanha, tem um lance que eu acho que é muito significativo, né? Que o Bills, na sua primeira campanha, marcha o campo inteiro, chega num first and goal, não consegue converter no first and goal, não consegue converter no second and goal, e aí vai pro third and goal, e aí o Melvin Ingram faz uma jogada que vai entrar como um sec, né? Mas na verdade o Josh Allen estava fora do pocket, é um tackle, na verdade. O Josh Allen estava tentando criar alguma coisa com as pernas ali, e o Melvin Ingram ali para ele no third and goal. Aí no contexto fica parecendo que é algo que se perde, porque logo depois na quarta descida eles entram na end zone. Mas é o que mostra que ele já estava ali se esforçando, enfim, e fazendo uma grande partida desde aquele primeiro momento. E aí depois ele vai fazer um strip sack no Allen, salvo engano ele recupera um dos fumbles, que foi um outro pass rusher que causou, e ele vai ficar o jogo inteiro pressionando, até que na última jogada do jogo, que acabou, ele faz realmente um tackle para salvar a partida, porque o jogo estava 21-19, o Bills estava descendo o campo, e aí no último passe do Josh Allen, se vocês olharem o replay, tem uma situação de pressão, e é o próprio Melvin Ingram que quase consegue um sack no Josh Allen. O Josh Allen acaba escapando, ele não desiste da jogada, continua, e quando o Josh Allen passa a bola, é ele que vai lá e faz um tackle no Mackenzie, que impede que ele saia do campo, enfim, salve o tempo, e aí o Buffalo Bills tem a capacidade de chutar um field goal. Então assim, é um jogador que talvez não vá receber tanta atenção quanto os dois quarterbacks, que tiveram realmente bons jogos, na minha opinião, mas na minha visão foi o jogador que fez aí, foi o grande difference maker aí do Dolphins nessa partida. Melvin Ingram aqui, 3 pressões, 2 sacks, esse fumble recuperado, e jogou 62% dos snaps nessa partida, o que é um número até que alto assim, para a posição que ele estava jogando ali na linha. A linha, geralmente a gente tem bastante rotação entre os jogadores, no auge dos seus 33 ali, quase 34 anos de idade. Então, mostrando muito valor aí para o time de Miami. E é isso, assim, um jogaço que a gente teve a oportunidade de assistir entre esses dois times, rivais de divisão entre si, né? Então, a AFC East tem agora o Miami Dolphins liderando ela com 3 vitórias, sendo que 2 dessas 3 vitórias são dentro da divisão, então super relevante. O Buffalo Bills em segundo com 2 vitórias e 1 derrota, e depois dividindo ali a última colocação, Patriots e Jets com 1 vitória e 2 derrotas cada um. Já na quinta-feira, o time de Miami volta a campo para enfrentar o Cincinnati Bengals, enquanto o Bills joga contra o Ravens no domingo, 2 da tarde. Nosso próximo jogo, no detalhe, é a abertura da temporada em casa para o Indianapolis Colts. Então, na semana 3, primeiro jogo do Indianapolis Colts em casa, e eles vencem por 20-17 o time de Kansas City Chiefs. Aí, o que é interessante, né? Vindo para essa partida, o Chiefs ele vai visitar o Colts depois de atropelar o Arizona Cardinals na abertura da temporada deles, e num jogão na semana 2, no Thursday Night Football da semana 2, ganhar do Los Angeles Chargers, que é um time que a gente está aqui sempre colocando como favoritos da AFC. Já o Colts, então, né, o Kansas City ele vem quente, enquanto o Colts ele vai para o seu primeiro jogo em casa na temporada numa situação bem diferente, uma situação muito ruim. Eles tinham uma vitória certa que eles deixaram escapar diversas vezes contra o Texans, então inúmeros erros do time que culminaram nesse ponto. E depois dessa partida contra o Texans terminou num empate, num raro empate na liga, eles tiveram um outro jogo na semana 2 que nada deu certo contra o Jacksonville Jaguars. O time não fez um mísero ponto. Então, com esse histórico, com o jeito que os dois times chegam na temporada, o Chiefs venceria o jogo, certo? Errado. Aí que vem a mágica da NFL, né? Mas acho que o primeiro ponto Colts ganhou esse jogo ou o Kansas City perdeu? Léo, o que você acha sobre essa pergunta? Sobre essa pergunta, a minha resposta é bem simples. E de repente vai causar polêmica no grupo. Mas eu acho que foi o Kansas City que perdeu o jogo. Inclusive, uma das jogadas que foi a que selou o jogo foi quando o Colts estava com a bola. E o Colts precisava de um
touchdown para vencer o jogo, ele estava marchando no campo e aí teve uma terceira e out, né, mano? E sei lá o que o Chris Jones resolveu falar pro Matt Ryan, que eu só vi o juizinho jogando a flanelinha amarela pra cima e, tipo, eu falei, virou futebol brasileiro, que agora não pode falar mais palavrão, não pode mais falar nada, e o cara jogou a flanela, e aí o Colts continuou marchando, e aí foi quando o Colts marchou o campo inteiro, o resto do campo, e fez o touchdown da virada. Sendo que não foi nem uma falta de agressão, não foi uma falta daquelas que você viu no jogo, de interferência de passe. Foi uma falta simplesmente estúpida, cometida com a boca. Porque se devolve a bola para Kansas City só precisaria gastar o relógio e ganhar o jogo. Fora que tiveram outras jogadas, como por exemplo, um passe que o Mahomes tentou por Travis Kelce, que se você compara com o passe que o Matt Ryan deu, como é que o Matt Ryan deu o passe pro tight end que anotou o touchdown na vitória? No alto, pro cara catar ela no alto, o safety mais baixinho. O Mahomes fez um passe pro Kelce, que ele ao invés de fazer isso, jogar ela no alto pro Kelce catar ela, ele jogou baixa, e o Kelce não conseguiu pegar, se eu não me engano era o Kenny Moore que estava marcando o Travis Kelce. E aí não saiu o touchdown do Kansas City. Alguns detalhezinhos assim, fora o field goal que o kicker errou, que já daria uma vantagem de 20 a 13. O fake punch, enfim. Eu discordaria um pouco do Léo, porque eu acho que, muito embora, e a gente certamente vai falar sobre isso, o ataque do Indianapolis Colts tenha feito uma partida assim, sofrível, só teve, na realidade, uma única campanha decente, que foi essa última campanha, e que, de fato, a campanha que só teve o seu final feliz, né, com touchdown por causa de uma falta de indisciplina do Chris Jones, né? Isso é indiscutível. Mas em que pese essa performance sofrível do ataque de Indianápolis, uma defesa que segura o Kansas City Chiefs a 17 pontos, ou que seja, vou dar de lambuja os 3 pontos que o kicker perdeu. Uma defesa que segura o Kansas City Chiefs para 20 pontos, ela fez por onde merecer uma vitória num jogo desse. O Colts, no lado defensivo, logrou muito êxito em pressionar o Mahomes somente com os 4 jogadores da linha defensiva. Eu acho que isso é uma chave. Isso a gente falava um pouco na partida anterior. Como que, para você pressionar o Josh Allen, você talvez precisa chamar muito blitz. Foi a estratégia que o Miami Dolphins usou e que deu muito certo. No caso do Kansas City Chiefs, é justamente o contrário. O Mahomes é um dos melhores quarterbacks da liga quando ele está sofrendo blitz. Ou seja, você precisa pressioná-lo com os seus 4 jogadores da linha defensiva, num 4-3, ou, enfim, com 3+1, se você tiver uma defesa 3-4. Você precisa pressioná-lo com 4 jogadores. Porque se você botar 5, ele vai encontrar ou o jogador livre, ou o mismatch do linebacker que está com o Travis Kelce, ou do 1 contra 1, que vai estar com o wide receiver dele, que vai ganhar. Ele vai botar a bola onde o cara tem leverage, ele vai ganhar de você. Então você precisa pressionar com os 4 jogadores da linha defensiva. E o Colts conseguiu fazer isso o jogo inteiro. Além disso, tudo bem que o Clyde Edwards-Helaire não é o melhor running back da NFL. Mas a defesa corrida do Colts manteve ele praticamente inócuo o jogo inteiro. E, por fim, eu destacaria uma performance individual do Stephon Gilmore que realmente é admirável. E que inclusive culminou com ele fazendo o desvio para a primeira interceptação do Mahomes nessa temporada. Então, assim, eu não acho que tem como você dizer que a defesa do Colts não ganhou esse jogo quando ela segurou o ataque de Kansas City a 17 pontos, né? Os ataques mais explosivos, talvez ali junto com o Bills, com Los Angeles Rams, com outros times desse calibre da NFL. Então, assim, eu não diria realmente que o Kansas City perdeu esse jogo, não. Muito embora, obviamente, né? E como em qualquer jogo, sempre tem uma jogada ali, uma jogada a colar que mudaria o destino da partida. Mas eu não acho que tem como dizer que o Kansas City Chiefs que perdeu esse jogo, não. Só tirar uma coisa aqui da frente antes da gente entrar em mais detalhes. Porque a gente já falou do Kansas City na semana 1 e na semana 2 com muitos motivos, a gente já discutiu bastante Kansas City aqui nesse podcast, mas
Essa derrota significa alguma coisa demais, assim, pra Kansas City? É um negócio preocupante? Porra, acende um alerta no ataque, alguma coisa desse tipo? Ou, cara, torcedores, calma? Só esse ponto, assim. Eu tenho duas observações sobre esse ponto. Primeiro, eu acho que há uma certa preocupação no sentido de que no jogo aéreo você só tem uma arma de fato, que é o Travis Kelce, né? De vez em quando o Edwards-Helaire ele atua também como running back recebedor, inclusive me parece ser a melhor faceta do jogo dele. Correndo ele é bem mediano, mas recebendo a bola ele consegue criar jardas e avançar. Kansas City precisa arrumar um wide receiver, alguém para complementar o jogo aéreo. Agora, ontem também, além da falta de jogo aéreo, também não tinha kicker, né? Eles jogaram aí pela segunda semana seguida com o kicker, entre aspas, reserva, o Matt Mendola, que já foi inclusive cortado, porque deixou 4 pontos na mesa. Um field goal relativamente curto e um extra point, que são 35 jardas, que é aquilo que a gente já falou, né? Não dá para um kicker de NFL, a não ser que esteja rolando aí um furacão, uma ventania muito forte, e perder perder chute de 30 jardas. E aí, se você soma esses 4 pontos com os 7 que o Chris Jones deixou na mesa ao cometer uma falta, e aí um detalhe aqui, uma curiosidade sobre regra, né? Não foi taunting, não foi provocação. A falta que ele tomou foi conduta antidesportiva, então ele deve ter xingado o Matt Ryan, né? Tipo, seu idoso caquético, você não presta pra nada, falou alguma coisa assim, e o juiz ouviu e deu a flag. Então, assim, eles acabaram deixando, na verdade 11 pontos na mesa, né? Mas eu acho preocupante, em tese, especialmente para janeiro, para playoff, eles só têm o Travis Kelce, porque você tira o Travis Kelce do jogo, que aliás, e aí dando um cumprimento aqui para a defesa dos Colts, o primeiro drive foi um desastre, o primeiro drive ofensivo do Kansas City. O Travis Kelce fez um touchdown assim muito fácil, né? E depois disso ele não fez mais nada. Ou seja, se você consegue tirar a única arma efetiva do Patrick Mahomes, Kansas City passa a enfrentar problemas, porque o Mahomes sozinho não faz milagre. A gente comentou algumas vezes ali sobre o ataque de laboratório que Kansas estava tentando montar ali, um negócio um pouco diferenciado. Talvez ainda precise de alguns experimentos ali para voltar. Mas eu acho assim, já vamos migrando para o Colts, né, porque esse é um time que a gente vai falar a primeira vez no detalhe aqui no nosso podcast, desde que a temporada começou. O Marcos já trouxe algumas coisas assim sobre a defesa do Indianapolis Colts, né? Ela realmente teve um jogo brilhante. Kansas City, um ataque que sempre, independente de quem tá lá, quem não tá, se o ataque ainda tá rodando meio capenga ou se tá rodando liso, sempre vai ser um ataque muito efetivo por causa de ter provavelmente melhor quarterback da liga. Então, o Marcos já trouxe algumas coisas, né? Só corroborando aqui alguns números do Stephon Gilmore nesse jogo no pass coverage, né? Então ele até que teve um quarterback rating maior assim do que ele geralmente vê na liga, mas dessa vez ele não jogou tantos snaps, que ele passou um pedaço do jogo fora de casa, mas fora do campo por lesão. Mas o fato é que desde que ele chegou em Indianápolis, ele sofre pouquíssimos targets, né? Então a galera não tem olhado para onde ele está para passar a bola, né? Isso em si já é um grande avanço para a defesa. Mas eu diria aqui que teve uma mudança muito significativa para mim, assim, que é um detalhe muito, muito específico dessa partida, que o pessoal em Indianápolis está acreditando parte dessa boa exibição defensiva a isso, que é uma alteração na posição de safety, né? Então, no começo da temporada, inclusive na primeira partida da temporada, o Nick Cross, que é um novato, ele foi escolhido nesse draft na 3ª rodada pelo Indianapolis Colts. Ele é um jovem ainda, ele mal fez 21 anos. Quando a temporada começou, ele tinha 20 anos de idade ainda, ele nem 21 anos tinha. Ele jogou 100% dos snaps defensivos na primeira partida contra Houston. Enquanto isso, o Colts tem outro safety, que é o Rodney McLeod, que veio de Filadélfia, já é um veterano de liga, 32 anos de idade. Na primeira rodada contra Houston, o McLeod já jogou 3% dos snaps defensivos. Ontem, o Rodney McLeod jogou 100% dos snaps defensivos e o Nick Cross jogou 1,6%. Na verdade, o Nick Cross jogou um único snap na defesa.
E aí tem essa mudança muito interessante, que muita gente está acreditando na vitória, assim. Vocês acham que não foi só isso, obviamente, né? Mas quão interessante vocês acham esse ponto dentro do contexto da liga? Eu acho que ela faz muita diferença porque você está enfrentando um quarterback do nível de Mahomes, quanto mais jogadores experientes você tiver, melhor. E até porque eu já vi vários jogadores na liga, como o Ray Lewis. Sempre que eu vejo vídeos do Ray Lewis explicando jogadas, eu via vídeos do Ray Lewis explicando jogadas defensivas em Baltimore, uma das observações que ele mais fazia, que ele sempre frisava, era a comunicação entre os jogadores, como era fundamental a comunicação entre os jogadores. E aí você pensa que o McLeod estava jogando na posição de safety, e ela é a última linha de defesa, ele é o jogador que está vendo a defesa toda de frente. O ataque. Então ele vendo uma determinada rota que um determinado jogador fez, uma determinada jogada que o Mahomes está chamando, ele consegue comunicar, ele consegue reconhecer e se comunicar para os jogadores que estão à frente dele, o linebacker, enfim. Eu acho que foi um movimento muito inteligente do staff de Indianápolis, sabe? Preferir um jogador veterano ao novato. Porque o novato com certeza seria explorado, seria apontado como uma fraqueza não é nem pela habilidade atlética, mas simplesmente pela falta de inexperiência. E ainda mais pela posição que foi a substituição. É o cara que vê a defesa toda de frente. Eu ia falar assim, além dessa questão realmente da experiência, da comunicação, que eu acho uma coisa importante quando você joga contra o melhor quarterback da liga, na minha opinião, Patrick Mahomes, a resiliência da unidade como um todo, né? E aí pegando não só o jogo em si, mas a intertemporada. Essa secundária dos Colts, ela deveria ter, lá no training camp, um pouco antes do training camp começar, uma dupla de safeties, Julian Blackmon e Cary Willis. O Cary Willis se aposenta por questões religiosas, convicções morais dele e tal, enfim, ele se aposentou. Ficou o Julian Blackmon, e aí os Colts draftam o Nick Cross na terceira rodada do draft, um jogador extremamente novo, apenas 21 anos. E o outro jogador, o Rodney Thomas, me parece que ele também é calouro, se não é calouro é segundanista, é uma escolha de quinta ou sexta rodada. Então assim, você está projetando 2 safeties com um do draft e um experiente. Os 2 safeties titulares, um deles aposenta, você fica com o experiente, com o outro que você estava projetando, e 2 calouros, ou um calouro e um segundanista. Nas posições de cornerback era o Stephon Gilmore de um lado, o Kenny Moore, que não vem jogando bem no slot, e do outro lado você poderia ter ali uma divisão entre Isaiah Rodgers e Brandon Facyson, não sei qual é a pronúncia do nome dele. Então assim, dentro daquilo que estava projetado, é uma unidade completamente diferente, e essa mudança incorporou, porque especialmente na semana anterior contra Jacksonville, contra o Trevor Lawrence, foi assim horrível. O Trevor Lawrence parecia Peyton Manning no auge, porque assim, a secundária dos Colts não fez absolutamente nada, né? E ontem foi um bom jogo dessa secundária, contando aí, é lógico, com a ajuda do front four, né? Grover Stewart, DeForest Buckner, Quit Pay e Ngakoue jogaram demais, especialmente Grover Stewart e Yannick Ngakoue, que sofreram marcação dupla da linha dos Chiefs quase o tempo todo. Curiosamente, eles optaram por marcar o Grover Stewart e deixar o DeForest Buckner no one-on-one. Então, um belíssimo jogo da defesa do Colts, com muita coisa interessante acontecendo, né? Então, ajustes no esquema, ajustes nas pessoas, ideias diferentes, e aí é um time que ainda sem Shaquille Leonard. E eu ia complementar com isso, né? Então é uma defesa que sai de tomar 24 pontos, jogar mal contra Jacksonville para segurar o time do Kansas City Chiefs, um dos melhores ataques da liga, historicamente, no passado recente, a 17 pontos, só com alguns ajustes ali que podem parecer simples quando você olha de longe, né? Mas fazem muita diferença, e aí tem ainda o melhor defensor do time, um dos melhores defensores da liga, que é o Shaquille Leonard, até a temporada passada conhecido como Darius Leonard, para voltar de lesão, para estrear na temporada, coisa que ele ainda não fez. E eu diria uma coisa a mais, Lucas, não apenas uma grande performance, mas também uma das defesas mais expostas, né, da NFL nessas 3 primeiras semanas, justamente porque o ataque do
do Indianapolis Colts não consegue produzir absolutamente nada. Exatamente. Ia migrar... Eu ia fazer essa ponte, não sei se eu quebrei sua ponte. Não, é migrando pro ataque do Colts, né? Que é assim, acho que é um ataque de... Tem vários pontos para esse ataque não estar funcionando. Não sejamos levianos, né? Acho que a única certeza que o Colts tem hoje em dia é o Jonathan Taylor, que é um dos melhores running back da liga, se não for o melhor. De resto, eles têm várias questões. Grupo de recebedor é uma questão, grupo, né, de wide receivers, grupo de tight end é outra questão. Mas assim, para mim tudo começa com os dois principais pontos de preocupação. Primeiro, o quarterback. A gente precisa falar sobre o início do Matt Ryan no Indianapolis Colts e os problemas que ele tem enfrentado. Assim. Quando você vai ver o jogo, quando você vai analisar no detalhe a partida, ele tem perdido muita coisa fácil, muita coisa óbvia, que um cara da idade dele, da experiência dele, do currículo dele, não deveria estar perdendo. Então ele não tem um começo bom de temporada no Colts e, para ajudar, né, só que ao contrário, a linha ofensiva mais cara da liga. Então hoje, se você for pegar quanto cada time gasta com seus jogadores de linha ofensiva, aí todos os jogadores do roster, não só os titulares, mas todos os caras, a linha ofensiva do Colts ela é a mais cara da liga. E ela não tem funcionado nesses 3 primeiros jogos. Assim. Então o Colts ele ganha esse jogo apesar da linha não contribuir e apesar de o Matt Ryan perder algumas bolas bem fáceis. Como que a gente enxerga esse ataque ineficiente do Colts e todos esses dois problemas principais de quarterback e de linha ofensiva? Olha, a linha talvez seja o grande problema, mas o Matt Ryan também a gente precisa falar sobre ele, mas vamos falar primeiro da linha. O Matt Ryan tem tido em média 1,5 segundos, alguma coisa assim, para lançar a bola antes de chegar a pressão nele. Não dá, né? O cara não consegue nem dominar a bola ali depois de receber o snap e fazer a primeira leitura, porque já tem alguém pendurado no pescoço e ele não consegue pensar. Da mesma forma, isso compromete o Jonathan Taylor, que é hoje talvez aí o melhor running back da liga, eu acho que com certeza, mas talvez um dos 3 ou 5 melhores jogadores da liga de ataque, né? E ele não tem produzido tanto, apesar de ainda estar produzindo bem, muito também por causa da linha. Agora, o Matt Ryan, ele precisa resolver a questão dos fumbles e das leituras erradas. Ontem ele sofreu 2 fumbles, assim, ridículos, tá? Aliás, anteontem, desculpa. O primeiro numa 4ª para 1, ou para menos de 1, uma chamada que eu particularmente discordo. O Frank Reich chama ali um shotgun para ele fazer um passe rápido. O recebedor dele, que é o Paris Campbell, que aliás é uma outra coisa que a gente precisa analisar, o Paris Campbell ter feito bastante cardio nos jogos do Colts, porque ele corre e não recebe target. O Paris Campbell ele se livra do marcador dele no primeiro passo. Quando ele dá o segundo passo correndo a rota, ele já está pelo menos 2 corpos na frente do marcador dele. O Matt Ryan olha para ele e não passa a bola. A blitz chega, ele toma o saque e sofre um fumble assim bizonho, caindo para trás de bunda, a bola ainda bate nas pernas dele e anda um pouco para trás, ela é recuperada pelo jogador dos Colts, mas como era a 4ª descida, é um turnover on downs. E o segundo é uma jogada muito parecida, só que no segundo é um pouco mais grave, ele tinha 2 jogadores livres, ele tinha o Michael Pittman e o tight end, o número 83, o Kyle Granson, um numa rota curta, mas com um first down garantido, e o outro numa rota um pouco mais longa, também já bastante livre. Ele não lança a bola, a pressão chega, e aí nesse é um pouco mais grave, porque ele tenta correr. Só que ele está com 37 anos, ele no auge ele não era um cara tão móvel, né? Com 37 anos ele é menos ainda, ele parece uma estátua correndo. E aí ele sofre o sack, sofre o segundo fumble da partida. A defesa nessas duas hipóteses, nessas 2 situações, acabou segurando o ataque dos Chiefs a field goals. Então, assim, a defesa meio que compensou as 2 besteiras que o Matt Ryan fez. Então, assim, sem ele melhorar, ainda que com a linha ofensiva parecendo um queijo suíço de tanto buraco, não dá para um cara com 15, 16, 17 anos de liga sofrer esses 2 fumbles. Como o Lucas falou, na hora que você para essas jogadas e você analisa, assim, a primeira especialmente do Paris Campbell, é a primeira leitura dele.
ele tá olhando pro Paris Campbell tá bem na frente. Se ele lança a bola pro Paris Campbell, o Paris Campbell tá correndo até agora. Teria feito um touchdown, deixou de ser um touchdown para ser um turnover on downs, porque ele sofreu um fumble bizonho. Então, assim, ele precisa corrigir isso. O grupo de recebedores dos Colts tem questões, como o Léo já mencionou, o Marcos também. Tem o Michael Pittman de wide receiver 1, o Alec Pierce, que é um rookie de escolha de segunda rodada desse ano, que fez um jogo muito bom. Ele fez 2 catches sensacionais e deveria ter feito um outro, que o Matt Ryan não lançou a bola para ele, também na mesma questão, ele completamente livre, absolutamente livre, não avança assim umas 30 jardas, o Matt Ryan não lança a bola. E o grupo de tight ends que também a gente parece ter encontrado aí um alvo de red zone, o Jelani Woods, mas que no meio do campo, no meio do jogo, já não tem contribuído tanto. Então, assim, o que está faltando para o ataque do Indianapolis Colts rodar, a linha talvez dá pelo menos meio segundo a mais para o Matt Ryan, e o Matt Ryan corrigiu os erros, porque ele não está lançando a bola e está sofrendo muitos fumbles, né? Ontem foram 2 de novo, na semana passada já tinham sido 3, e na semana 1 mais 3. Porra, o cara em 3 semanas ele sofreu 8 fumbles. Não dá para um jogador um veterano de 16, 17 temporadas da liga sofrer 8 fumbles em 3 jogos. Da minha parte, eu penso que realmente a linha ofensiva do Colts é o principal ponto que está ancorando esse ataque para baixo, né? E aí, para dar um certo benefício da dúvida também aos jogadores da linha ofensiva, eu não sei se a gente tem como precisar exatamente o quanto disso eles estarem jogando mal realmente, ou quanto disso não estarem acostumados ainda com o Matt Ryan, a forma como ele faz a contagem dos snaps, e enfim, e como ele faz as leituras para snap e as mudanças, né, da linha ofensiva que precisam ser feitas, porque a impressão que a gente tem é que na maioria dos snaps tem alguém saindo livre, sem bloqueio da linha ofensiva, direto na frente do Matt Ryan. Eu até acho difícil a gente também criticar muito a performance dele passando e até sofrendo fumbles e etc, porque ele realmente não está tendo praticamente nem tempo de respirar direito. Então, assim, eu acho que isso é o que o Colts precisa ajeitar. Eu discordo, por exemplo, também, eu vi algumas pessoas falando que talvez no último quarto do primeiro jogo, talvez no último quarto desse terceiro quarto, a linha ofensiva tenha mostrado bons jogos. Pelo contrário, eu acho que, por exemplo, nessa última campanha que o Colts fez na semana 3, que ganhou o jogo, ainda assim a linha ofensiva deixou muito a desejar. Você vê os passes que o Matt Ryan estava fazendo, e ele estava fazendo, tomando pressão do mesmo jeito, tomando quarterback hits e etc. Então acho que essa proteção na jogada de passe é o principal ponto que o Colts precisa melhorar. Recebedores, eu acho que obviamente não é uma situação das melhores da liga, né? Pelo menos não nesse momento, mas você tem valores aí que podem ser explorados. O Michael Pittman tem se mostrado um wide receiver 1 bastante competente. Sempre que ele foi chamado, nos 2 jogos que ele jogou, ele ficou fora uma semana por problema de contusão, mas nos 2 jogos que ele jogou, toda vez que ele foi acionado, ele foi bastante seguro, converteu primeiras descidas. Eu acho que ali o Colts realmente encontrou um bom wide receiver número 1. O Alec Pierce está tendo seus primeiros jogos agora. Também perdeu um jogo por contusão no primeiro jogo. Dropou umas bolas, mas algo que você espera um pouco do jogador que está se acostumando ainda ao ritmo de jogo da NFL, mas já no jogo de ontem fez catches importantes. Então, assim, eu não vejo como problema. E o próprio Paris Campbell não está sendo muito acionado, mas na minha visão, do que eu tenho assistido, também assisti desse jogo, ele não ser acionado é muito mais uma falta, reflexo dessa própria falta de tempo que o Matt Ryan está tendo. Ele não consegue ver as leituras dele, ele acaba ficando muito preso ali à primeira leitura, ao Michael Pittman, que ele tem confiança, claramente já se viu isso, e aos running backs, Jonathan Taylor e Hines, né, no check down. Então, assim, eu acho que com mais tempo, até mesmo os jogadores como Paris Campbell tendem a melhorar, mas o problema é esse. Não sei se falta ainda uma melhor coordenação entre o center e o Matt Ryan e as mudanças nas chamadas de proteção, ou não sei o quanto disso também em boa parte também os jogadores da linha ofensiva jogando mal, mas algo precisa ser feito, porque dessa maneira não dá para esse time ter nenhuma perspectiva de chegar a algum lugar nessa temporada.
Nesse jogo mesmo, assistindo esse jogo, você vendo a defesa com grande esforço e segurando o Kansas City, a impressão que você tinha sempre era que uma hora a defesa vai ceder e o Kansas City vai correr com esse jogo. O Mahomes vai fazer 14, 21 pontos e vai acabar o jogo. A defesa acabou conseguindo segurar até o final do jogo. Mas não é toda semana que isso vai acontecer. É uma defesa que está muito exposta pela falta de produtividade do ataque. Olha, o problema da linha ofensiva do Colts eu acho que se resolve com apenas uma mudança. Tira o Danny Pinter e os problemas acabam. Porque eu nunca vi um jogador ter um jogo tão ruim quando o Danny Pinter teve contra a Kansas City. O Steve Spagnuolo, que é um dos bons coordenadores defensivos que a liga tem, mostrou isso no Super Bowl contra o Patriots. Olha, ele alinhou o Chris Jones, que é um dos melhores defensive tackles da liga, acho que uns 90% dos snaps em cima do Pinter. E o cara ganhava todas. Se deixasse ele os dois no mano a mano o jogo inteiro, eu acho que o Chris Jones bateu o recorde de sacks na liga. Só naquele jogo contra o Colts o Chris Jones bateria o saque. Olha, tinha lances que o Danny Pinter simplesmente nem tocava nos jogadores. Os malucos passavam por ele como se estivessem passando pelos cones do treinamento. Foi uma coisa assim, bizonha. Foi triste de ver, foi triste de assistir. Mas eu acho que é uma situação ali, tanto o Matt Ryan contra a offensive line do Colts, é uma situação ali de diversos indivíduos performando muito abaixo do esperado. Então, ainda a descobrir, a gente falou isso até um pouco no preview, não no Colts, mas quando a gente estava falando do Broncos, a gente estava falando isso sobre o Russell Wilson, chegar num time novo, se adaptar a um esquema novo, companheiros novos, etc. Isso serve para o Colts também. Então a gente está vendo muita dificuldade entre o Matt Ryan se adaptar, porque ele não está jogando tão bem quanto ele pode jogar, mesmo com a falha da offensive line. A gente falou aqui de alguns lances onde ele poderia ter feito a escolha certa. O próprio Ryan Kelly, que é o center do Colts, inclusive um dos centers mais bem pagos da liga, ele não vem jogando bem há algum tempo, desde que ele teve um episódio muito triste ali, pessoal. E ele e o Matt Ryan claramente, assim, principalmente na semana passada, estavam claramente desconexos. Então, cara, se seu center e seu quarterback, que são os dois caras responsáveis por ler o que a defesa vai trazer para você e parar antes do snap acontecer, tão desconexos, cara, esquece, tudo vai dar errado. E aí vem também uma peça que é meio nova, né, que é o Pinter, hoje right guard do Colts. Na temporada passada ele era o center reserva. Ele vem também performando muito abaixo, porque na temporada passada ele teve suas chances como center titular e ele foi ok, assim, não vamos falar também que ele foi um puta de um cara, mas assim, ele foi ok. Tanto é que quando ele assume a vaga de titular como right guard, ninguém vem falar, tipo, porra, não deveria ter dado essa posição pro cara. Então ele também está performando muito abaixo do esperado. Mas tudo isso para quê, né? Tudo isso para o Colts vencer o jogo, que pouquíssimas pessoas achavam que ele ia vencer, e ir com uma vitória, um empate e uma derrota semana que vem, e no domingo, 14h, enfrentar o Tennessee Titans, naquele que é, nos últimos anos, o principal rival de divisão do Indianapolis Colts, aqueles que são os dois times que, na teoria, são os dois times mais fortes da AFC South. A AFC South que hoje ela é liderada pelo Jacksonville Jaguars com 2 vitórias e 1 derrota. Depois o Indianapolis Colts com 1 vitória, 1 derrota e 1 empate. Daí Tennessee Titans, que tem 1 vitória e 2 derrotas. Então um confronto muito direto ali na divisão semana que vem. E por fim o Houston Texans fecha a AFC South com nenhuma vitória, 2 derrotas e 1 empate. Já para Kansas City, eles enfrentam no Sunday Night Football, então domingo à noite, o Tampa Bay Buccaneers, para tentar aí recuperar os caminhos de vitória numa AFC West que tem o Denver Broncos com 2 vitórias e 1 derrota, ninguém sabe como, porque o time não joga bola para isso. Logo depois, com o mesmo recorde, o Kansas City Chiefs. Depois deles, Los Angeles Chargers com 1 vitória, 2 derrotas e muita incerteza em relação ao quarterback e a lesão de Justin Herbert. E por fim, o Las Vegas Raiders fecha a AFC West com nenhuma vitória na temporada. É o único time da liga que ainda não venceu uma partida. E aí, nossa última partida no detalhe é o Green Bay Packers visitando o Tampa Bay Buccaneers, vitória do time visitante por 14-12. Então, Green Bay vai até
até a Flórida num calor que eles não estão acostumados. Dá pra ver durante o jogo que eles estão sofrendo com isso, mas eles conseguem arrancar essa vitória. Antes do jogo, Tampa vinha de 2 vitórias sobre o Dallas Cowboys e o New Orleans Saints em 2 jogos mornos. Eles têm muita gente do ataque machucada, a gente vai falar sobre isso. Enquanto o Green Bay Packers chegava para esse jogo depois de ter esquecido de viajar para Minnesota praticamente na abertura da temporada, né? Eles decidiram nem jogar contra o Vikings direito, simplesmente não apareceram e o Vikings venceu. E na semana 2 eles voltaram a assumir a paternidade ali histórica que eles têm em cima do Chicago Bears, né? Mas é um ataque ainda tentando se encontrar e decidir quais são as melhores peças. Então aqui, qual que é o cenário desse jogo? 2 caras Hall da Fama, 2 dos melhores quarterbacks da história da liga, 2 caras que ainda jogam muita bola, mesmo já com Brady principalmente, com idades super avançadas, os 2 ainda jogam muita bola, mas isso não é suficiente. São 2 times que têm um ataque muito ineficiente por motivos diferentes, né? Então, começando por Tampa Bay, né? O que a gente acha do ataque de Tampa Bay? E aqui eu vou lembrar uma coisa. As principais peças, exceto o Fournette, as principais peças de Tampa Bay estão quebradas. Então, Mike Evans, Chris Godwin, Julio Jones, todos não estão jogando por questões de lesão. E, cara, é um time que dá sono, né? É um time que o ataque não funciona porque não tem peça, e aí a defesa é muito boa, então ela também não deixa o time adversário jogar. É a defesa que menos sofreu pontos na liga até hoje, em 3 semanas. Então, quer assistir jogo de Tampa Bay? Faz um café, tá? Porque o negócio é sonolento. Acho que como o Lucas falou, assim, enquanto as peças não estiverem lá, se é que elas vão estar todas ao mesmo tempo, realmente o ataque é muito ruim, né? Sem o jogo aéreo, você fica muito focado ali no jogo terrestre, o Leonard Fournette não consegue fazer nada, né? 35 jardas corridas só em 12 tentativas, e no jogo aéreo, assim, sem o Mike Evans, acho que o Mike Evans estava suspenso, tá? E sem os outros 2, o Julio Jones e o Chris Godwin, você sobra quem? Sobra o Russell Gage, o Cameron Brate e o Cole Beasley. Cole Beasley estreou ontem e já participou do jogo ativamente, porque não tinha mais para quem o Tom Brady passar a bola. Tem um motivo dele estar sem time até anteontem, né? O Cole Antivax Beasley, né? Resolveu brigar com a liga toda para não se vacinar durante a pandemia. Então, assim, e aí no desespero, o Tampa Bay foi lá e assinou com o cara porque eles simplesmente não tinham. Ontem até um cara chamado Jaylon Darden recebeu o passe do Tom Brady. E quando o Jaylon Darden recebe o passe do seu quarterback, não é um bom sinal, com todo respeito a esse rapaz que provavelmente em 1 ou 2 anos vai estar fritando hambúrguer no McDonald's ou no Burger King. Então, assim, de fato, Tampa precisa desesperadamente dos seus jogadores de volta, de ataque, dos seus recebedores de volta, porque senão vai ficar, como o Lucas falou, vai ficar assim, anti-insônia esses jogos, porque o Brady não tem o que fazer. Ele vai passar a bola para esses caras que não vão fazer o ataque funcionar, não vão fazer o ataque rodar. Ontem foram apenas 12 pontos contra uma defesa que pode não ser uma opinião muito popular aqui no grupo, mas eu não acho que seja uma das boas defesas da liga. Ao contrário, a defesa dos Packers ela é bem mediana também. Então, assim, é isso. E do outro lado, uma coisa muito parecida, só que lá não por lesão, e sim está faltando realmente um pouco de qualidade. O Green Bay parece estar tentando fazer com o Aaron Rodgers o que fizeram no final da passagem do Brett Favre lá, né? Acho que o último ou penúltimo ano do Brett Favre foi um pouco parecido, assim, foi todo mundo embora do corpo de recebedores e ficou só a galera mais nova. Então, assim, o Aaron Rodgers está sem armas lá, o pessoal que está lá é muito verde, a maioria dos recebedores é rookie ou segundo-anista, uma galera sem muita experiência, e ele também não está conseguindo fazer o ataque rodar. E nem o jogo corrido lá está funcionando tão bem como funcionou ano passado com o Aaron Jones, até por causa disso também, né? Então, assim, foi um jogo que valeu para quem assistiu, por ver aí, como o Lucas falou, 2 futuros Hall of Famers, né? Mas que tecnicamente e taticamente foi bastante moroso, digamos assim.
Só enquanto a gente ainda tá no Tampa Bay, antes de a gente falar um pouco mais sobre Green Bay, eu acho muito engraçado. Você vai assistir, assim, engraçado em partes, né? Talvez seja... Pra você que não é torcedor do Tampa. Né? Se você é um torcedor do Tampa, provavelmente você vai chorar assistindo o Leonard Fournette nesse jogo, porque ele é claramente a única opção que o time tem, né? E aí é muito doido, porque eles vão usando o Fournette de um jeito que ele nem deveria ser usado, mas como ele é a única opção, o time vai colocando ele em diversas situações diferentes. Então, ele recebe carregada de todos os jeitos, aí ele recebe screen, ele alinha como recebedor diversas vezes ao longo dessa partida, que é um negócio que, assim, ele nunca nem fez na carreira dele. Quando ele fazia era muito esporádico, assim. Nessa partida isso acontece diversas vezes, porque, cara, não tem quem colocar no lugar naquele ataque, assim. E aí você vai olhando... E você fala, cara, é isso, assim, o Fournette vai ter que extrair todo o suco que o Fournette consegue dar, até o que ele nem sabia que ele conseguia, assim. Eu achei hilário, de certa forma, esse ponto, porque é um negócio que eu não esperava ver. Mas é isso, assim, o ataque simplesmente não funciona, é triste, já é a terceira semana que o ataque não anda nada, e em contrapartida, é uma defesa muito boa, é uma puta de uma defesa. E é isso, assim, ela consegue parar, assim, o Green Bay tem ajustes para fazer no ataque, o ataque de Green Bay não é tão eficiente quanto ele poderia, sim, mas essa defesa de Tampa Bay, ela vai parar, a cada 4 jogos que ela fizer, ela vai parar muito bem 3 times, independente de quais forem esses jogos, assim. Vai sofrer um puta teste semana que vem, no Sunday Night Football contra Kansas City, mas eu não duvidaria nada que se a gente for assistir o Sunday Night Football e for um jogo super lento, devagar, sonolento, porque a defesa de Tampa Bay vem, ela joga e ela faz o jogo ser assim, enquanto o ataque dela não funciona. Sim, nesse próprio jogo, Lucas, eu destacaria que o Green Bay teve uma partida lenta, mas não foi por falta de oportunidades. Tiveram várias oportunidades no segundo quarto, tem também antes disso, quando o Green Bay no começo do jogo estava andando bem com a bola, estava produzindo pontos, eles conseguiram um fumble no Aaron Jones que mudou o momento ali daquele ataque, e depois daquilo lá o Green Bay não conseguiu mais andar com a bola. Então, assim, é uma defesa que faz sua presença ser sentida sempre que joga, e certamente nesse jogo isso aconteceu também. Agora, eu indo para o lado de Green Bay, eu acho que existem também pontos positivos, né, no próprio ataque de Green Bay, que podem ser explorados, né? No fim das contas, esse jogo foi um jogo que o Green Bay fez aquilo que precisava fazer. Foi jogar fora de casa contra um time muito forte, ok, com um ataque dizimado, né, por diversas contusões, mas ainda assim um time muito forte, ainda mais jogando em casa. Então, assim, não interessa muito como o fato de que eles saíram lá com a vitória é um super lucro para Green Bay. E por mais que o Aaron Rodgers ainda esteja encontrando esse ritmo aí, e como que ele vai utilizar os recebedores e quais recebedores ele vai dar prioridade no jogo aéreo do Green Bay Packers, eu achei que ele, quando ele conseguiu passar, ele continua com todas as suas, em toda a sua forma, né, consegue fazer todos os arremessos que precisa, e fez ótimos arremessos, ball placement, em várias jogadas, com o Romeo Doubs, com o próprio Randall Cobb, que tem 2 recepções, mas são 2 grandes jogadas, né? Um jogador que já de muita idade, muito experiente, que conhece o Aaron Rodgers como poucos, que trabalha com ele já há muitos anos, tirando um pouco fora, mas agora voltou para Green Bay de novo, que talvez não apareceu muito, mas as 2 recepções que ele teve foram 2 grandes ganhos. E principalmente o Romeo Doubs, né, que é o novato, que produziu bastante, né, nesse jogo. Inclusive um dos drives que gerou o touchdown, que ele marcou o touchdown, foram basicamente de recepções no drive inteiro com ele. Então, assim, eu acho que é uma vitória importante num lugar difícil, numa circunstância difícil, mesmo com o Tampa Bay não estando na sua maior força, e que eles conseguiram alguns pontos positivos para tentar construir em cima disso. Como você falou, assim, o Green Bay, ele começa o jogo voando, né? É um negócio arrasador, assim. Então, o primeiro drive, eles 10 jogadas, 75 jardas, touchdown, força um 3 and out do Tampa Bay,
recebe a bola, 12 jogadas, 71 jardas, touchdown, força outro 3 and out, 6 jogadas, 60 jardas, eles estão na boca da end zone, e aí, fumble, logo depois desse fumble, o primeiro tempo ele acaba, e Tampa Bay volta pro segundo tempo com ajuste defensivo ali já bem azeitado, ajustou o que tinha que ajustar para parar o Green Bay, e aí Green Bay não consegue fazer mais nenhum ponto, né? E aí o que acontece? Vai lá a Tampa tentando extrair alguma coisa, tentando fazer alguma coisa, tentando acordar o tiozinho que solta o canhão lá no estádio, lá no navio que fica no estádio, que esse cara deve ter dormido o jogo inteiro, porque o time do Buccaneers vai fazer o touchdown faltando 14 segundos para o jogo, o único touchdown do jogo deles. E aí quando isso realmente acontece, cara, isso aqui é um momento muito incompetente na NFL, é uma das coisas, é um dos motivos que a gente tem esse nome pro podcast. Tampa Bay finalmente faz um touchdown. Eles precisam de uma conversão de 2 pontos para empatar a partida e levar a prorrogação. Cara, seu ataque não rodou nada. Nada deu certo para você. Mas se ainda assim você tem a chance de talvez ganhar esse jogo, levando ele para prorrogação e ganhando o jogo na prorrogação. Você precisa de uma conversão de 2 pontos. Acabou de fazer o touchdown. O que você não pode fazer, em hipótese alguma, é o que o Tampa Bay faz. Um delay of game na hora de tentar a conversão de 2 pontos, e aí eles vão 5 jardas para trás, fica mais difícil, eles não conseguem converter, vitória de Green Bay. Cara, e é muita incompetência. E foram 2 seguidos, tá? Pelo menos na minha opinião. Eu vi e revi essa porcaria desse lance hoje umas 50 vezes, e pra mim, o touchdown também teve delay of game. O Brady lança a bola depois do cronômetro, o Brady recebe o snap, depois do cronômetro zerar. Só que ficou naquela fração do segundo ali, nego não marcou no campo. Mas assim, eu te confesso, eu peguei o jogo no Game Pass, né, e fiquei indo e voltando assim com a câmera, eu falei, cara, não é possível. Pra mim, com certeza teve delay of game. Eu não sei se isso é revisável. Não. Tá? Eu não sei se é o tipo de coisa que é revisável. Isso não é revisável. Acho que não. E tem aquela história... Porque o 12 Man on the Field é revisável, né, mas esse eu acho que não é. Então assim, foram 2 seguidos, né? Só que no primeiro deu sorte, porque passou, as zebras não viram, e no segundo, ao invés de uma conversão ali de 2 jardas, eram 7. E aí é o que você falou, né? Isso não é revisável, e tem aquela história de que tem um bip no juiz quando o cronômetro zera, então esse é o que vale, não é o relógio, enfim, várias questões ali, só que de fato, assim, eles quase fizeram isso na hora de fazer o touchdown, e aí depois falou, pô, ficamos no quase na outra, deixa a gente confirmar deixa eu confirmar a incompetência aqui, vamos fazer nessa na conversão de 2 pontos. E esse delay of game é mais essas situações, né, que na verdade foi só um oficialmente, mas como a gente está comentando aqui, o do próprio touchdown também foi um delay of game. Fica mais surpreendente ainda quando você vê quem era o quarterback de Tampa Bay, né? Eu espero isso do quarterback calouro. Mas do Tom Brady eu não espero isso. 200 anos de curso e o cara só me deixa rolar um delay of game. É meio que imperdoável. Eu acho que ele tá muito frustrado com a situação dele em Tampa, com esses... comprou briga em casa, entendeu? Pra jogar mais uma temporada. As revistas de fofoca aí estão falando sobre separação e tal. Então o cara comprou a briga em casa pra chegar e o time não tá jogando bem, não tá funfando. Acho que ele tá meio preocupado, né? Ele tá falando assim, porra, vou ficar sem o troféu e sem a mulher. Aí não dá, tem que ganhar pelo menos, tem que continuar com um. Sobre o jogo, cara, pra mim as 2 defesas, elas são defesas que nos playoffs podem levar o time. Elas podem carregar os 2 times. Entendeu? São defesas que podem carregar os 2 times. Eu tava vendo aqui, vocês comentaram do fumble que eles forçaram quando o Green Bay tava voando, que quase anotou. Foi um fumble forçado pelo Viravé, dropando, um cara pesado pra caramba, dropando na cobertura e consegue um fumble. E aí você depois tem Green Bay né? Tampa forçou esse turnover. Aí depois você tem Green Bay forçando um turnover também no final do first half. E depois você tem eles forçando outro fumble no começo do segundo half, no segundo tempo. Então, pô, você tem
duas situações que Green Bay forçou e impediu pontuações de Tampa. Que como jogo andou, seriam aquelas situações, se botasse aí mais 6 pontos, que essas duas turnovers fossem field goals, Tampa chegaria no final do jogo precisando... O touchdown já teria vencido o jogo para ele, nem precisaria da conversão de 2 pontos. Foram duas situações que a defesa de Green Bay apareceu e impediu a pontuação de Tampa. Acho que, como o Lucas falou da defesa de Tampa, é uma defesa muito rápida, cara. É impressionante como aquele front seven deles é muito rápido. Pressiona o quarterback, os linebackers voam o campo inteiro. Eu vejo duas defesas que podem carregar o time até o Super Bowl quando chegar aos playoffs. Eu só queria fazer uma observação aqui. Esse fumble forçado pelo Vita Vea passou muito perto de ser um momento muito incompetente na NFL. Porque quando você coloca o seu defensive tackle de 150 quilos para dropar na cobertura, você está pedindo para ser estuprado. Tá? Foi uma sorte miserável que ele conseguiu chegar no cara, e aí realmente um maluco desse chegar fazer um tackle em velocidade em você acaba soltando a bola porque você não está pronto para uma porrada desse tamanho. Mas assim, passou perto de ser um momento muito incompetente. Vita Vea é um dos melhores defensive lines da liga ali. Um jogador espetacular, mostrando também suas competências como linebacker, né? Mas, indo para a próxima rodada, então a gente já até comentou, o próximo jogo do Tampa Bay é contra o Chiefs no Sunday Night Football. Tampa Bay, que na NFC South eles lideram a divisão deles com 2 vitórias e 1 derrota, e aí tanto Saints quanto Panthers quanto Falcons, todos com 1 vitória e 2 derrotas na mesma divisão do que o Buccaneers. Já o time de Green Bay, às 5h25 da tarde do domingo, eles enfrentam o New England Patriots. A situação para eles na divisão, na NFC North, tem tanto Packers quanto Vikings e Bears com 2 vitórias e 1 derrota, e aí o Detroit Lions, o rei de perder jogos apertados, com 1 vitória e 2 derrotas na NFC North. Partindo agora para o jogo rápido, só cobrindo aqui algumas das partidas que aconteceram na semana 3, com um pouquinho menos de detalhe. A nossa primeira partida da semana 3 foi a vitória por 29-17 de Cleveland Browns jogando em casa contra Pittsburgh Steelers. Mais um dos confrontos de divisão que a gente teve nessa semana. Jogos de divisão normalmente eles são mais apertados, né? Eles tendem a ser mais disputados porque são times rivais e sobretudo no início da temporada, em que a divisão ainda está meio que aberta, né? Os dois times ainda têm chance, então os jogos tendem a ser disputados. Mas eu acho que esse jogo, por mais que ele pareceu disputado até um certo momento, o Cleveland Browns sempre teve no controle. A linha ofensiva para a corrida do Cleveland Browns é a melhor da liga, eu acho, talvez. É impressionante o bloqueio, o push que eles conseguem. E aí eles têm 2 running backs muito, muito bons. Então é o melhor jogo corrido da liga, isso eu não tenho a menor dúvida. É o time que gera mais corridas explosivas, longas, assim, de toda a NFL. E nesse jogo não foi diferente. O Nick Chubb, toda vez que ele encostava na bola, ele era extremamente perigoso, conseguia corridas longas, facilmente ele conseguia corridas de 10 jardas, assim. E aí quando o Kareem Hunt entra no jogo, não é nenhum lance de reserva, assim, ele entra no jogo para correr certos pacotes que são para ele, ou ele é usado muito como recebedor, ele corre rotas. Mas assim, o Nick Chubb entra o Kareem Hunt entra no jogo e cria mais do que a maioria dos running backs dos outros times, assim, é um negócio impressionante. Os 2 jogadores são excepcionais, então o Cleveland corre com a bola como quer. Muito, muito diferente do Pittsburgh Steelers, que para mim talvez tenha a pior linha ofensiva para a corrida da liga toda. O time simplesmente não tem espaço para correr. O Najee Harris, eu acho que ele tem um mal que alguns running backs assim, do tamanho dele tem na liga. Eu acho que o Derrick Henry tinha um pouco isso no começo da carreira dele, que o cara acha que ele tem, sei lá, 30 quilos a menos, sabe? Ele tenta fazer umas jogadas de running backs mais leves, com mais agilidade lateral, ao invés de assumir que ele é um mamute e ir pra pancada mais, assim. Respeitar mais o estilo de jogo, o que ele é capaz, assim. Mas seja o que for, assim, ele tem pouquíssimo espaço para correr, o jogo não se desenvolve. O Jacoby Brissett, o quarterback do Browns, ele não é exatamente um bom quarterback, mas ele não é um dos piores da liga.
Ele tá ali na metade da tabela, assim. Ele não é um dos 15 melhores, mas ele também não é um dos 5 piores. Ele tá ali na metade, né? E ele é profissional, ele é competente. Coisa que você não pode dizer do Mitch Trubisky. O Mitch Trubisky é sim um dos 5 piores quarterbacks da NFL. Ele briga para ser o pior quarterback da NFL até agora. Infelizmente, eu tinha feito o tape do Pittsburgh Steelers da semana passada e estou fazendo de novo. Infelizmente, para o torcedor do Pittsburgh, eu vou falar uma coisa que eu já tinha dito antes dessa rodada. Eu vou falar de novo, vou repetir. Enquanto o Pittsburgh Steelers não trocar o quarterback e não colocar em campo o calouro Kenny Pickett, o time não tem a menor chance de competir por nada. A única chance do Pittsburgh está no momento que o staff decidir colocar o Kenny Pickett de titular, e aí, dependendo do que ele produzir, o time tem alguma chance. É impressionante também a falta que está fazendo o TJ Watt para esse time. Com o TJ Watt, essa defesa foi extremamente forte, com muita pressão. Desde que ele machucou, ele saiu. Tá faltando pressão no front seven do Pittsburgh. Então, acho que os Steelers não tem muita chance nessa temporada. Quanto ao Cleveland, eu acho que vai ganhar alguns jogos, vai perder outros, mas acho que vai ser um time relativamente competitivo e vai chegar na rodada 11 com a troca de quarterback, vai entrar o Deshaun Watson, que é significativamente melhor que o Brissett. Eu acho que eles vão estar na corrida para o playoff ainda, possivelmente brigando até por ganhar a divisão. Então acho que é um time que pode surpreender e atropelar lá para janeiro, tá? Dando sequência nas partidas de domingo, o Tennessee Titans recebeu o Las Vegas Raiders e ganhou por 24-22. Então o Tennessee Titans garantindo sua primeira vitória na temporada e o Raiders começando a temporada com nenhuma vitória e 3 derrotas. O Tennessee Titans visitou o Las Vegas Raiders e conseguiu a façanha de ser o único time até esse momento no campeonato que tem 3 derrotas. O jogo teve como diversão única aí ver o Davante Adams, porque foi um jogo relativamente fraco, né? A não ser que você também goste bastante de jogo corrido, porque o Derrick Henry jogou muito. E com certeza a questão do desempenho dos Las Vegas Raiders é uma coisa que preocupa muito o proprietário, porque ele teve uma reunião com o Josh McDaniels e a torcida já está pedindo a cabeça do head coach novo. Outra partida da semana 3 foi o New York Jets recebendo o Cincinnati Bengals, vitória por 27-12 do time de Cincinnati, atual vice-campeão da NFL. Esse jogo foi bem desequilibrado, o Jets não teve muita chance, assim. Acho que o estoque de milagres do Jets eles usaram toda semana passada, porque nesse jogo foi bastante desequilibrado. Houveram coisas boas da defesa do Jets até, eles de certa forma encresparam um pouco o jogo no início para o Bengals. O Bengals mostrou alguns problemas de indisciplina, então faltas que acabaram fazendo o ataque do time não andar do jeito que deveria. Então boas jogadas que voltavam por causa de falta, esse tipo de coisa. Mas a verdade é que são dois times em classes diferentes nesse momento. O Joe Burrow é legitimamente um ótimo quarterback, enquanto o Jets não chega nem remotamente perto de ter isso. Então o jogo foi bastante desequilibrado. O ataque do Jets simplesmente não andou, a defesa do Bengals dominou completamente o jogo todo. Esse jogo acabou logo, mas eu ainda acho preocupante a offensive line do Bengals. Muito se fala da proteção de Joe Burrow, mas eu acho que até o bloqueio contra a corrida pode melhorar bastante ainda. Eu vejo bastante problema do Bengals para correr com a bola. Eu acho que se quiser competir de verdade nessa temporada, e eles têm bastante talento para isso, eu acho que a offensive line pro jogo corrido tem que encaixar mais. Porque acho que quando o jogo corrido encaixar mais, o Burrow tem um pouco mais de tranquilidade para desenvolver o jogo. Mas a verdade é que acabou sendo um jogo bem desequilibrado. O Burrow fez um ótimo jogo, o melhor jogo dele nessa temporada para mim. E o Tyler Boyd fez um jogaço, o wide receiver, jogou muita bola. E pro Jets é uma temporada de transição ainda, não é um time que tem nenhuma chance de competir. Então, na verdade, por enquanto eles só têm perdido tempo nessa temporada, né? Eles precisam que o Zach Wilson volte o mais rápido possível para eles descobrirem o que eles têm nesse jogador, se ele é um quarterback de NFL ou não, para eles saberem o que eles têm que fazer no próximo draft. Mas assim, é um time que não tem nenhuma chance de competir. O Bengals acho que tem por onde competir se a linha ofensiva começar a jogar um pouco mais.
Eu acho que é um time que numa divisão tão apertada, acho que vai brigar por essa divisão até o final e acho que tem boa chance de pegar playoff ainda. A gente também teve o Carolina Panthers recebendo o New Orleans Saints em casa, vitória do time da casa, Carolina Panthers vencendo por 22-14 o time de Nova Orleans. No que muito provavelmente foi o pior jogo dessa rodada, né? O Carolina Panthers conseguiu ganhar do New Orleans Saints, né? Porque conseguiram segurar o New Orleans Saints para menos de 17 pontos, né? Porque se conseguisse fazer 17 pontos, provavelmente teriam ganhado, porque essa é a estatística, né? O Saints não só perdeu o jogo, mas também teve 2 lesões significativas, né? Do Michael Thomas e do Jarvis Landry. Eu achei que o Alvin Kamara ainda está muito lento nesse começo de temporada, parece que ele não está tão explosivo quanto de costume, né? E destaque para essa defesa do Carolina Panthers, que conseguiu forçar muitos turnovers, conseguiu bloquear field goal, um special team, né? E o Baker Mayfield continua com muita dificuldade lá, mas pelo menos eles conseguiram envolver o McCaffrey nessa partida. E vamos ver como que o Carolina Panthers vai daqui para frente e como o New Orleans Saints consegue se recuperar, né? O New Orleans Saints que com certeza deve estar pedindo agora para o Sean Payton voltar da aposentadoria, porque não está muito legal essa preparação deles para essa temporada não. A gente também teve New England Patriots recebendo Baltimore Ravens, vitória do time de Baltimore por 37-26. Num outro jogo que teve lesões significativas, né? O Baltimore Ravens foi até New England para ganhar do Patriots, né? A lesão significativa é do Mac Jones, quarterback do New England Patriots, que estava tendo um jogo relativamente ok, né? Muitas interceptações no mesmo jogo, mas com o que ele tem à disposição dele, considerando quem são os 2 idiotas que são treinadores dele, ali os coordenadores ofensivos, né? Ele está indo muito bem, considerando tudo isso. Apesar disso, o Lamar Jackson deu um show à parte, né? Se você não está colocando o Lamar Jackson como o MVP nesse momento da temporada, apesar desse começo de temporada maravilhoso do Josh Allen e do Tua, quer dizer que você não está assistindo os jogos do Baltimore Ravens, tá? Eu sei que o Ravens já jogou contra o Dolphins, mas você provavelmente não está assistindo direito. Porque o Lamar Jackson é um show à parte. Ele basicamente só tem ali o Mark Andrews, ele ainda consegue fazer uma coisa com o Rashad Bateman, com o Nate Duvernay, Devin Duvernay, mas olha, é Lamar Jackson pra lá e pra cá. O cara é responsável por mais de 80% das jardas que os Ravens conseguem produzir, ele tá sempre envolvido, né, porque correndo muito com a bola, lançando muito bem, e além disso, né, o placar teve apertado ali por um período, mas não foi um jogo tão apertado, né? O Ravens jogou muito melhor, né? E a gente tem que levar em consideração ainda que o Ravens está enfrentando muitas lesões na defesa, no ataque agora também teve uma lesão significativa do left tackle, né? Então vamos esperar para ver, mas até agora, se o Ravens não for para os playoffs, pelo menos o Lamar Jackson merece ganhar a corrida de MVP. Em mais um confronto de divisão, o Minnesota Vikings recebeu o Detroit Lions, vitória por 28-24 do time de Minnesota. Mais uma derrota apertada que o Lions enfrenta aí nessa temporada, uma tendência que já vem desde a temporada passada. Num jogo relativamente divertido de assistir, em que os 2 quarterbacks são bem medíocres, né? O Minnesota Vikings ganhou do Detroit Lions, né? O ataque do Detroit Lions é bem divertido de assistir, apesar da defesa ainda estar se ajustando, né? O Jeff Okuda aparentemente está conseguindo mostrar bastante serviço aí na cobertura, mas o resto da defesa não está tão legal assim, né? A vitória, na verdade, caiu no colo do Minnesota Vikings, né? Porque tinha tudo para perder o jogo. E são 2 times que eu acredito que não tem muito mais para mostrar nessa temporada. Legal por parte do Minnesota Vikings, legal por parte do Detroit Lions, porque é um time que geralmente é o saco de pancada. Muito triste aí pelo Minnesota Vikings, porque se esperava uma melhora significativa e aparentemente ela não veio nessa temporada. O Washington Commanders recebeu o Philadelphia Eagles, um dos times que começou mais quente a temporada, vitória do Eagles por 24-8.
Em outro jogo que foi uma aula de futebol americano do Philadelphia Eagles, né? Os Eagles bateram o Washington Redskins, né? Os 28 pontos do Eagles foram feitos todos no segundo quarto, né? Uma coisa impressionante. Depois foi só administrar para queimar o relógio, né? As duas linhas, né? A linha ofensiva e defensiva dos Eagles e a secundária dos Eagles são um espetáculo à parte, né? Sensacional ver o jogo deles. E depois foi o Carson Wentz colocando números, né? Mas assim, a coisa que mais impressiona nesse jogo é que eu anotei, faltando 4 minutos e 25 segundos para terminar o terceiro quarto, o número de jardas aéreas, tá, do Philadelphia Eagles era 323 e o do Washington Commanders era -1. Ou seja, foi um massacre. A gente também teve o Chicago Bears recebendo o Houston Texans, vitória do time de Chicago por 23-20. Houston Texans aí, o outro time da liga que ainda não venceu essa temporada, mas nesse caso, 2 derrotas e 1 empate. O Chicago Bears jogou contra o Houston Texans num outro jogo que é muito ruim de assistir, muito ruim de assistir, né? 2 ataques aí bem ineficientes, né? Apesar dos Bears conseguirem correr muito bem com a bola. Destaque para as atuações individuais aí do Khalil Herbert, do Roquan Smith, do Jordan Akins, do Damian Pierce, do Brandon Cooks e do próprio Davis Mills, né? O Justin Fields até o momento não conseguiu, né, mostrar todo o potencial dele, né? Vamos esperar que com o decorrer da temporada o coaching staff do Chicago Bears permita que ele lance mais a bola, né? Que é uma coisa que parece que ele não faz nunca. O Los Angeles Chargers, com seu quarterback lesionado, recebeu o Jacksonville Jaguars, uma surpresa da temporada até agora. Vitória avassaladora do Jacksonville Jaguars, 38-10. Nesse jogo que nós vimos a primeira vitória do Trevor Lawrence fora de casa, né, igualando ao Peyton Manning, primeira vitória fora de casa depois de 9 jogos como visitante e primeiro contra o Chargers, na época era San Diego, agora Los Angeles Chargers, né? Os Chargers não só perderam o jogo, mas perderam muitos jogadores importantes, né? Perderam o Rashawn Slater, que é o left tackle, perderam o Joey Bosa, né? E com certeza esses são desfalques que vão fazer muito mais falta do que a própria vitória nessa rodada. Em Arizona, o Cardinals recebeu o atual campeão da temporada, o Los Angeles Rams. Vitória do time de Los Angeles, 20-12. Para mim, esse é um exemplo bem acabado do que é o jogo de um time inteligente contra um time burro. Ou se você quer usar o tema do podcast, de um time competente contra um time incompetente, né? Eu achei que o Rams estava sendo muito conservador no início do jogo. Ao invés de ser agressivo, ele estava se contentando com field goals, ao invés de ser mais agressivo e tentar o touchdown e tal. E depois eu percebi que, na verdade, o Rams estava confortável, sabendo que ele só tinha que ir pontuando e controlando o jogo, que, na verdade, o Arizona Cardinals estava controlado, né? Era questão de errar menos, deixar o Cardinals errar e a vitória ia acabar vindo, assim, né? Então, no fim das contas, eu senti o Rams meio que jogando, sabendo que a vitória ia acontecer de qualquer forma, assim. Eu ainda tenho ressalvas com o ataque do Rams, sobretudo o grupo de recebedores, né? Fora do Cooper Kupp ainda não tem química nenhuma do Stafford com mais ninguém. No running game teve uma boa notícia para o time do Rams, que foi o Cam Akers jogando bem. Acho que ele jogou muito bem. No fim das contas, ele foi o melhor running back do Rams. Depois de um primeiro tempo em que ele praticamente não fez nada, no segundo tempo ele jogou muito bem. Agora, o Cardinals é um time que dá nos nervos de assistir, assim. Eu tenho muitas ressalvas com os game plans ofensivos, assim, do time. Você vê que é um time que produz muitas jardas e tal, mas muita coisa vazia, sabe? Tem muito drive que os caras geram... muita estatística e muito pouca produção verdadeira, né? Tem muita produção mentirosa, assim, né? Uma produção vazia. Eu acho que o game plan ofensivo meio burro, assim. O Kyler Murray me parece meio desconfortável. Ele quase não correu com a bola. E o Cardinals, sempre que se dá bem num jogo, é porque o Kyler Murray tá correndo com a bola. Eu não sei se o Cliff Kingsbury pediu para ele não correr, se tá tentando preservar ele de correr.
toda vez que ele não corre no jogo, o Cardinals tem muita dificuldade. Para mim tá um cheirinho muito grande de ano da demissão, assim. Nesse momento eu ficaria surpreso se o Cliff Kingsbury ainda for o treinador do Cardinals na temporada que vem. Fechando as partidas do segundo horário de domingo, o Seattle Seahawks recebeu o Atlanta Falcons, vitória do time de Atlanta por 27-23. Aqui é um exemplo de um fenômeno que eu acho um dos mais interessantes, que é quando dois times que são igualmente ruins se enfrentam, o jogo pode ser bom. Esse jogo foi divertido de assistir, do começo ao fim, assim. Nenhum desses dois times é realmente bom e contra adversários melhores eles vão sofrer. Agora, um contra o outro ali deu jogo. Eu acho o Atlanta Falcons ligeiramente mais bem treinado, apesar de eu achar que não tem talento nesse roster, mas é um time que você vê que é bem treinado, tal. Eles sabem o que fazer em campo, e isso foi suficiente para fazer eles ganharem, que é uma coisa que eu esperava. Eu tinha botado o Atlanta Falcons nos bolões por aí. Mas foi um jogo interessante. O Marcus Mariota, ele é praticamente um running back jogando de quarterback. Eles não têm nem medo de esconder assim, esse fato. Mas funciona, tem funcionado para o Falcons. O Falcons tem conseguido até encrespar para times melhores do que eles. O Geno Smith jogou surpreendentemente bem. Assim. Ele não vai jogar tão bem contra times melhores, mas achei que ele fez um ótimo jogo. DK Metcalf, como joga bola esse maluco, joga demais. Então um joguinho interessante de dois times que contra times adversários vão sofrer e ambos vão terminar a temporada entre os 10 piores da liga, né? Mas boa vitória do Atlanta Falcons, está se preparando para no futuro tentar competir de verdade. No Sunday Night Football, Denver Broncos recebeu o San Francisco 49ers, vitória de 11-10 para o time de Denver. Mais um jogo horroroso, né, que os responsáveis pela agenda da liga aí colocaram no Sunday Night Football, San Francisco 49ers e Denver Broncos. Denver Broncos tem sido muito falado aqui nesse podcast em função do seu head coach, o Nathaniel Hackett, quase o garoto propaganda do muito competente na NFL, de tanta coisa ruim que ele faz. Dessa vez ele durante a semana, inclusive, contratou alguém para auxiliá-lo na tomada de decisões. Ele não está sabendo como tomar decisões, mas mesmo assim o seu time está com 2 vitórias e 1 derrota. Um jogo muito ruim do ataque de Denver. Russell Wilson não está conseguindo fazer nada. Acabou ganhando num lance bizonho, patético do Jimmy Garoppolo, que sofreu um safety ao pisar fora da end zone, num lance em que o snap aconteceu ali na linha de 1 ou 2 jardas, relembrando aí o grande Dan Orlovsky, que fez parte do inesquecível Detroit Lions de 0 vitórias e 16 derrotas alguns anos atrás. Um jogo assim que não tem muito o que vale a pena comentar, só realmente que o Denver Broncos, apesar do seu head coach, apesar do ataque não estar rodando com seu quarterback de 240 milhões de dólares e várias escolhas de draft, conseguiu ganhar e está 2-1. Mas do jeito que está, não vai muito longe não. O jogo foi muito, muito, muito ruim. E na segunda-feira à noite, nosso Monday Night Football, a gente teve New York Giants contra Dallas Cowboys, vitória do time de Dallas por 23-16. Um jogo do qual não se esperava muito também, já que o Dallas Cowboys tem aí o seu quarterback Dak Prescott machucado, dizem que ele pode voltar na semana que vem, mas mesmo assim Dallas foi até Nova York e venceu os Giants num jogo mais uma vez comandado pelo Cooper Rush como quarterback, né? Cooper Rush que está aí com 2 vitórias nesses jogos, que está substituindo o Dak Prescott, e ele tem que tomar cuidado, viu? Ele tem que tomar cuidado porque se continuar desse jeito, ano que vem ele acaba em Carolina como quarterback titular, e tem algumas coisas que a gente não deseja nem para os nossos piores inimigos. Ser quarterback em Carolina com Matt Rule técnico e aquela franquia disfuncional não é uma coisa que a gente deseja para ninguém. Sobre o jogo em si, por parte dos Giants, o Daniel Jones, que cada vez mais se parece com um bust, fez um jogo relativamente honesto, mas também não contou muito com a ajuda da sua linha ofensiva, né? Ele teve tão ou menos tempo do que o Matt Ryan no jogo dos Colts, que já foi falado aqui, para lançar a bola, foi pressionado o tempo todo, a defesa dos Cowboys subiu muito o nível. O downside para os Giants foi a perda aí do Sterling Shepard, um de seus bons wide receivers,
que se machucou sozinho, sem fazer uma rota, sem fazer um corte, sem ser encostado, está fora da temporada. Ele que já estava voltando de uma lesão séria também, sofrida na temporada passada, então mais uma vez ele está fora. Do lado dos Cowboys, Ezekiel Elliott conseguiu um touchdown, mas cada vez mais fica claro que o Tony Pollard é um running back hoje melhor do que ele. Pode ser que ele recobre a antiga forma, mas o Tony Pollard tem corrido melhor. E o CeeDee Lamb, que começou a temporada aí como wide receiver número 1, até agora não tinha mostrado nada que parecesse com essa figura de wide receiver número 1. Ontem chegou a ter um drop bizonho, que deveria ter sido um touchdown de mais de 60 jardas. Ele simplesmente largou a bola sozinho, sem marcação, mas no segundo tempo se recuperou, colocou números de wide receiver número 1 nas estatísticas e fez um touchdown muito bonito, uma recepção muito difícil. Os dois times agora estão 2-1 e estão atrás do Philadelphia Eagles na divisão leste da NFC. E esse foi mais um episódio aí do nosso podcast muito incompetente da NFL. Dessa vez, a que a gente está cobrindo aí a semana 3 da temporada regular. Uma semana que foi sonolenta, eu diria assim. Alguns jogos bem desinteressantes, mas futebol americano é uma oferta sempre escassa, então a gente sempre acompanha de tudo aqui, faz o possível para ver todos os jogos e trazer um pouquinho aqui a nossa opinião e alguns comentários para você que está ouvindo o nosso podcast. Podcast esse que está disponível aí em todas as plataformas, né? Então a gente aí, qualquer lugar você consegue assistir a gente, os lugares mais famosos, né? Sempre você vai encontrar lá o podcast Muito Incompetente na NFL. E é isso, deixa a sua avaliação, deixa seu comentário, deixa seu feedback. A gente espera que, mais do que tudo, quem esteja ouvindo o nosso podcast esteja se divertindo e esteja ouvindo opiniões interessantes sobre a liga. Então esse foi mais um episódio na semana 3. A gente volta daqui uma semaninha com o episódio da semana 4. Até a próxima. E fica aí. Parece que tem uma cena pós-créditos, um negócio assim. Me disseram. Fica aí. Tchau, tchau. Garoppolo, meu filho, o que foi isso? 200 anos de curso na liga e me provoca um safety desse, sem estar pressionado, anda para trás, se borrando todo. Meu camarada, teu time perdeu por 11-10, os 2 pontos da vitória do Denver foram o seu safety. E olha, tu ainda deu sorte, porque se não fosse o safety, seria uma pick six. Meu Deus, numa jogada só o cara conseguiu a proeza de fazer um safety, saindo da endzone e lançar uma pick six. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, que é isso? Olha, você é bonitão, boa pinta, endinheirado, mas tu é burro. Mas como tu é burro? Uma das primeiras coisas que um quarterback experiente sabe fazer é que numa situação dessa de passe na end zone, é a primeira opção que ele vai fazer para jogar a bola fora. 3 passos para trás, ninguém livre, joga a bola fora. Finge que o passe foi para alguém. Até eu que nunca joguei bola sei disso. Olha, meu camarada, eu acho que foi por isso que o 49ers preferiu um calouro da segunda divisão do college no seu lugar, e por isso também que nenhum GM ofereceu uma, sexta escolha de draft, 7ª, 4ª, 5ª, por você, pelo amor de Deus. Olha, boa sorte ao próximo time, porque com certeza o que não falta é gente incompetente na NFL para achar que Garoppolo será a solução do time dele.